Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está indo aqui para a nossa quarta aula de redação e hoje eu trouxe algo meio fora do que tange tudo que a gente estava trabalhando até o presente momento, sobre a estrutura da dissertação argumentativa, sobre a elaboração desse tipo de texto e, enfim, eu trouxe aqui para falar sobre as competências avaliativas do Enem, que é um ponto que eu acho que deve ser mencionado agora, que a gente ainda está no final de maio e que vocês estão avançando nos estudos das provas dos vestibulares e, em específico, do Enem, que traz aí para a gente 5 competências avaliativas que são muito bem explicadas no sentido de como elas são cobradas, de como elas são avaliadas nas redações dos alunos, né? Enfim, para falar sobre isso, eu consultei um material muito interessante e que não sei se é do conhecimento de vocês, que fazem parte aqui do nosso cursinho, que é a cartilha do participante, que é um material elaborado e disponibilizado pelo INEP, tem online, é só vocês colocarem cartilha do participante, Enem e o ano mais recente, no caso, eu peguei de 2020, que é do ano passado, e aí vocês vão encontrar um PDF dessa cartilha aqui, que é bem densa, para ser sincera, tem muita informação sobre todas as especificações da redação do Enem, mas que vale muito, muito a pena de ser conferida, porque literalmente tem tudo o que vai ser cobrado na redação dos alunos durante, no caso da prova do Enem. E não só isso, né? Também tem orientações sobre alguns pontos específicos, como o que seria, por exemplo, o que seria coesão, o que seria coerência, o que é uma proposta de intervenção, qual é a estrutura do texto, o que é uma dissertação argumentativa. Então, essa cartilha, ela trata de forma bem geral esses outros pontos que vão ser cobrados e que vão computar a nota final da dissertação, né? Aqui, então, a gente tem as 5 competências, sendo que cada uma delas vai ter uma nota de 0 a 200 pontos, totalizando no final 1.000 pontos, né? Aí eu trouxe para vocês o quadro, literalmente uma imagem do quadro que está presente nessa cartilha, que mostra o que condiz cada competência. Então, a competência 1 está relacionada com demonstrar o domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa. A competência 2 está relacionada com compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prova. A competência 3 está relacionada em selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5 é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Muito provavelmente essa aula aqui, em relação às demais aulas, ela ficou muito mais densa, com bastante texto, porque eu peguei a, não que eu vá ler tudo que está aqui, mas eu peguei várias
vários pontos que estão nessa cartilha para mostrar para vocês como exatamente isso foi colocado para os alunos estudarem, né? Então, para que vocês tenham exatamente o que vai ser cobrado na redação de vocês segundo essa cartilha do INEP. Então, a gente, entrando aqui num outro ponto muito importante, tem um momento em que apresenta a questão da nota zero. Então, o que faz com que um aluno tire uma nota zero na dissertação? E aí, dentro dessa cartilha, a gente tem esses pontos que vão zerar a redação de um aluno. Então, esses pontos são a fuga total ao tema, a não obediência ao tipo dissertativo argumentativo, extensão de até 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de 10 linhas escritas no sistema Braille, cópia de textos da prova de redação e ou caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha da redação, números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou folha de redação, parte deliberadamente desconectada do tema proposto, assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante, texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho, texto ilegível que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes. 2 avaliadores porque vão ter 2 pessoas que vão avaliar o texto de cada aluno. E aí, caso a nota desses 2 avaliadores acabar se divergindo, vai haver um terceiro avaliador que vai dar nota para esse texto, né? Para poder computar a nota da redação. Enfim, então aqui a gente tem todos os pontos bem, bem colocados dentro dessa cartilha que levam as redações a serem zeradas. No caso, essas questões acabem ocorrendo. Aí a gente tem 4 pontos importantes que eu destaquei, porque são questões que acabam sendo bem colocadas nessa cartilha para que o aluno não tenha dúvida disso na hora que ele vá fazer a sua redação, caso ele tenha estudado esse material, caso o professor tenha trazido esse material, que é o caso da presença do título. Então, é o que é colocado aqui, né, nesse primeiro importante, que o título é um elemento opcional. Então, ele, apesar de ser considerado na linha escrita, então ele ocupa o espaço de uma linha, né, ele é opcional, mas ocupa o espaço de uma linha, ele não vai fazer diferença negativa no texto, não vai tirar a nota do texto, a não ser que o título acabe apresentando algum ponto que foi mencionado anteriormente, como um desenho, um sinal gráfico, por exemplo. Também tem um outro quesito bastante importante, que é a questão mínima de linhas e a questão de cópias do texto da prova de redação, que seria da proposta em si, né? Todas as propostas acabam trazendo alguns textos de apoio e copiar trechos desse texto de apoio, literalmente copiar o trecho, ou copiar o trecho todo, ou uma parte do texto, ou até mesmo paráfrases, acabam sendo desconsideradas como parte do texto. É como se o corretor literalmente riscasse essas cópias, riscasse essas partes que estão iguais às propostas ao texto de apoio e lesse o texto do aluno como se aquilo não fizesse parte. Isso, consequentemente, vai ocasionar em perda de nota,
porque sem essa informação no texto, provavelmente vai trazer outras consequências, né? Perda de coesão, perda de coerência nas ideias, enfim. Também tem a questão da letra legível. Por quê? Porque se o corretor não conseguir entender o que o aluno escreveu, se a letra do aluno for difícil de codificar, né, de compreender, também vai levar a nota zero, também vai ser desconsiderado esse texto. Ou se uma palavra não for possível de ser entendida, por exemplo, o corretor vai ler como se aquela palavra não fizesse parte daquela frase, daquele contexto. E isso também vai prejudicar a nota, porque, de certa forma, vai perder o sentido completo da frase. Vai ficar confuso, né? Provavelmente vai ficar uma construção estranha, sem sentido. E aí tem uma quarta parte que seria: não faça destaque no título ou marcas de finalização do texto que possam ser considerados desenhos ou forma de identificação. É muito importante que o aluno não se identifique na sua redação, de nenhuma maneira, e não desenhe na prova de redação, porque isso vai levar a nota zero. Entrando aqui na competência 1, a gente tem a questão que diz respeito ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, esse ponto, essa parte, vai envolver a questão das convenções de escrita. Então, a gente vai ter as questões de acentuação, de ortografia, de separação silábica também. Vai envolver questões gramaticais, como concordância verbal e nominal, questões de pontuação, questão de crase. Também vai envolver um ponto muito importante, que é a questão da escrita formal. Se o texto pedido, né, que é a dissertação argumentativa, exige que o aluno escreva na modalidade formal da língua portuguesa, se o aluno acabar não fazendo isso, acabar colocando gírias, colocando ditos populares, palavras consideradas informais, isso também vai levar à diminuição da competência 1, da avaliação. E também tem a questão de escolha vocabular. Então, usar palavras mais consideradas coloquiais. Então, fazer uso de legal, por exemplo, né, que é o clássico, ou fazer uso por exemplo, se o aluno vai escrever uma frase assim: uma coisa que pode acontecer, determinada coisa. O uso de coisa é uma palavra meio, não que seja uma palavra que não deve ser usada e tal, mas que é uma palavra considerada meio coloquial dentro desse tipo de texto. O que mais? Hum, o que me vem na cabeça nesse momento são esses dois exemplos. Mas tentarei trazer mais exemplos nas monitorias. Enfim, vamos aqui para questão. Está um pouco, provavelmente um pouco borrado esse quadro aqui, mas é porque eu peguei também da cartilha, né? Para a gente conseguir visualizar como que vai ser dividido, como que vão ser divididos os pontos dessa competência 1. Então, só vai tirar 200 pontos, que é a nota máxima, nessa primeira competência, aquele aluno, aquela aluna, aquela pessoa que demonstrar um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, basicamente, essa pessoa não teve nenhum desvio ortográfico, de concordância, de questões formais. E, por exemplo, se por algum acaso o aluno for fazer uso da crase, em um dado momento ele esquece de fazer uso da crase, mas o texto todo não possui nenhum outro problema que envolva a questão da escrita formal da língua portuguesa. Muito provavelmente
o corretor também vai aplicar a nota máxima nessa situação, porque ele vai considerar que o aluno muito provavelmente não prestou atenção nessa crase, mas ele tem conhecimento linguístico quanto a essa regra gramatical. Até porque, se em outros momentos aparecerem crase e o aluno souber usar, não errar, né, em nenhum momento, isso muito provavelmente é essa questão de ter esquecido, de não ter se atentado à crase naquele momento, é o que vai acabar pesando quanto à nota, e aí, consequentemente, a nota não vai diminuir. Quanto a 160 pontos, vai tirar essa nota aquele aluno que demonstra um bom domínio da língua formal, da língua escrita formal, da língua portuguesa, mas que possui alguns poucos desvios gramaticais, né, no que diz respeito à escrita. Já 120 pontos são alunos que possuem um domínio mediano da escrita formal da língua portuguesa, mas possuindo, né, no caso, certos desvios relacionados à gramática dessa língua. 80 pontos são alunos que não possuem, aliás, que possuem um domínio insuficiente da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, que possuem muitos desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções da escrita. Já 40 pontos seria o aluno que demonstra o domínio precário da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e possui diversos e frequentes desvios gramaticais. Já 0 pontos seria um aluno que demonstra um desconhecimento quase que total da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. A competência 2, ela vai compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Então, nesse momento aqui, nessa parte da, 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 das notas, né, da avaliação, a gente vai ter o que envolve o tema e a estrutura textual. E então, por isso que a gente precisa que o tema seja, aliás, que seja desenvolvido o tema específico que se espera para essa produção textual em questão, e que isso seja feito nos limites de uma dissertação argumentativa, que isso seja feito de acordo com essa estrutura em específico, né, que a gente já discutiu na primeira aula, na segunda aula também, na terceira, não me recordo muito bem quais aulas, mas a gente já discutiu bastante sobre essa questão, né, da dissertação argumentativa. Então, é manter aquela estrutura, é seguir aquela questão, aquela estrutura dissertativa para não prejudicar essa competência 2. E a questão do tema que a gente também falou, né? Que o assunto engloba algo geral e o tema algo específico. E aí eu coloco um ponto que também está presente no caderno do, do aluno, do participante, que é a questão de tangenciar o tema. O que seria tangenciar o tema, né? É quando você acaba discutindo sobre o assunto, que é aquilo que vai falar sobre o geral, mas não entra de fato no tema proposto, né? No eixo temático que foi proposto. Então, você passa a sua dissertação toda discutindo sobre o assunto, mas não sobre o tema. E mais um ponto muito importante é a questão da fuga do tema, que, caso ocorra, vai levar a nota 0 no texto. Então, não importa se as outras competências avaliativas tenham tido um bom desempenho, se houve a fuga do tema, e nesse caso, né, a fuga do tema significa que não houve nem o tangenciamento do tema, porque tangenciar o tema ainda assim não leva a nota 0, leva a uma grande diminuição dessa competência avaliativa, mas não a nota 0 em si, né? Porém, fugir ao tema, consequentemente, leva o aluno a receber a nota 0.
mais um ponto muito importante é que quanto à estrutura dissertativa argumentativa, se ela também não for seguida, o aluno vai receber nota zero na sua redação. E até aqui é colocado, né? Uma outra questão muito importante, que não somente a fuga dessa estrutura dissertativa argumentativa pode acontecer nesse caso, como também os alunos podem acabar trazendo características de outro tipo textual dentro do texto dissertativo argumentativo, e isso também vai penalizar a competência 2. Então, uma dica, né, trazida pela cartilha é: você não deve, por exemplo, elaborar um poema ou reduzir o seu texto à narração de uma história ou a um depoimento de experiência pessoal, ainda que aborde o tema de forma completa. No processo argumentativo, é possível apresentar trechos narrando acontecimentos que justificam a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por essa não apresentar os princípios de estruturação solicitados. Aí a gente tem aqui o quadro que diz respeito a essa competência, né? E vai tirar a nota máxima dentro da competência 2, o aluno que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. O que seria uma argumentação consistente? É uma argumentação que não está no nível do senso comum, por exemplo, que traz realmente um embasamento teórico para poder justificar a tese, para poder comprovar essa tese e persuadir o leitor. E excelente domínio do texto dissertativo argumentativo diz respeito a seguir a estrutura que se espera nesse texto, né, dissertativo argumentativo. Já 160 pontos vai tirar aquele aluno que acaba desenvolvendo o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Mas nesse caso não vai trazer um repertório cultural. Então, não trazer repertório sociocultural ocasiona em perda aí de 40 pontos dessa competência avaliativa. 120 pontos vai tirar o aluno que desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. E aí a argumentação previsível é aquela que está no nível do senso comum. E apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos vai ser aquele aluno que desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 40 pontos vai ser aquele que apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Já 0 pontos vai tirar aquele aluno que foge ao tema e não atende à estrutura dissertativa argumentativa. Ou faz os dois, né? Foge ao tema e não atende à estrutura, ou só foge ao tema, ou só não atende à estrutura dissertativa argumentativa. E aí, nesses casos, a redação recebe a nota 0 e é anulada. Aí a gente tem um ponto aqui, né, que é uma dica também, é uma observação da cartilha do estudante. Se a sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender ao tipo textual dissertativo argumentativo, ela não será avaliada em nenhuma das competências e sua nota final na prova de redação será 0. Só para mostrar que a nota 0 relacionada à fuga do tema ou ao não atendimento do tipo dissertativo argumentativo não está relacionado unicamente, exclusivamente à competência 2, mas sim à redação como um todo, né? Na competência 3, a gente tem o selecionar, relacionar, organizar e interpretar de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E a competência 3, então, vai englobar a seleção de argumentos, relação de sentido, construção lógica das ideias, tese e coerência. O
que seria essa seleção de argumentos? Seria a escolha de quais justificativas, de quais argumentos serão usados para debater, defender a tese, né, esse posicionamento. E isso tudo precisa ser feito a partir de uma relação de sentido. Essa relação de sentido vai ser construída por uma construção lógica das ideias. Então, o aluno vai precisar construir uma linha de raciocínio durante seu texto, para que essa linha de raciocínio possa estabelecer uma relação de sentido nos argumentos selecionados, para que esses argumentos consigam defender esse ponto de vista, que é a tese, e que isso ocorra de uma forma coerente. Então, que do começo ao fim, todas as ideias, elas não se contradigam, né? Elas estejam, de fato, como posso dizer, que elas estejam dizendo respeito uma à outra. Então, se no começo do texto você fala que é a favor, você tem que terminar o texto falando que é a favor de determinado ponto de vista. E não começar falando que é a favor e terminar dizendo que é contra, porque isso vai ocasionar, por exemplo, um problema de coerência. E aí a gente tem aqui nessa competência 3 o que se chama de projeto de texto. E aí eu tirei um trecho exatamente como foi colocado no caderno, que é: o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. O projeto de texto é como se, antes de produzir o texto propriamente dito, o aluno pensasse em como esse texto vai ser elaborado. Então, qual vai ser a tese, quais vão ser os argumentos, qual vai ser a introdução, qual vai ser o desenvolvimento, a conclusão, para que haja esse projeto de texto e que ele seja pensado logicamente antes de ser executado, para que depois, né, não pareça que o texto simplesmente foi sendo escrito sem no improviso, sem uma reflexão prévia, por exemplo. Aí o que evitaria, segundo esse projeto de texto, problemas relacionados à seleção de ideias, seleção de argumentos, à própria construção lógica, né, das ideias, do raciocínio. E aí a gente tem uma outra questão aqui, que também foi apresentada no caderno, que é a questão da limitação do número de linhas. Então, todos os temas propostos, eles trazem vários vieses que podem ser discutidos, né, que podem ser trabalhados. Mas o que acontece? Como há um número muito limitado de linhas, em torno de 30 linhas, não dá para discutir sobre todos esses viés que a gente tem aqui, né, dentro do tema. Por isso que o aluno precisa limitar o posicionamento, limitar os argumentos, pensando nesse número de linhas reduzidos, para que o texto acabe não sendo um conjunto de informações repetidas, excessivas e irrelevantes. E aí a gente tem aqui, né, as exigências da competência 3, que seriam a apresentação clara do ponto de vista em relação aos argumentos que o sustentam, que a gente já conversou até, né, que faz parte da estrutura da dissertação argumentativa, que é a tese e a justificativa da tese, encadeamento das ideias, desenvolvimento dessas ideias por meio de explicitações, explicação ou exemplificação de informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Assim, tira 200 pontos o aluno que apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista.
Já 160 é aquele que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, em defesa de um ponto de vista. Essa questão da autoria é quando o aluno consegue, a partir de um determinado tema, discutir aquilo de uma forma autoral, né, que ele consiga chegar à sua própria tese, seu posicionamento, sem necessariamente ser influenciado por algum outro texto, né, o motivador, por exemplo. 120 é aquele que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao temas, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. 80 pontos é aquele que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados, contraditórios, e essa questão contraditória que eu já falei, né, a questão da coerência, e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Então, o aluno não acaba sendo autoral, né, ele se limita só a usar o texto motivador, não traz seus próprios argumentos, ele também não traz questões fora da proposta de redação. 40 pontos é aquele que apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. E 0 pontos vai ser aquele que apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, tira 0 pontos aquele aluno que não traz uma tese também, né, que não se posiciona perante esse tema. Na competência 4, a gente já vai ter a questão de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí aqui a gente vai ter a questão fundamental da coesão, que vai ser a que vai trazer a inter-relação entre orações, frases e parágrafos. É muito importante nessa competência 4 que o aluno seja capaz de interligar as ideias, né? De interligar não somente as ideias, mas toda a estrutura que envolve tanto o texto, que é a dissertação argumentativa, quanto as questões linguísticas mesmo, que dizem respeito aos parágrafos, às frases e às orações. E aí, um ponto muito importante é que não é para se utilizar um recurso coesivo, um elemento coesivo, de uma forma artificial só porque eles precisam estar no texto. Até porque se o aluno utilizar um elemento coesivo, às vezes esse elemento pode deixar um parágrafo ou uma oração sem sentido, ou equivocada, ou incoerente, ou não coesa, no caso. E isso também vai prejudicar a nota, né, do aluno, vai prejudicar a correção dessa competência. E aí vai tirar 200 pontos aquele aluno que articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 160 pontos é aquele que articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 120 pontos é aquele que articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos articula as partes do texto de forma precária e 0 pontos é aquele que não articula as informações. Por fim, a gente tem a última competência que vai dizer respeito à proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção, ela precisa necessariamente estar relacionada ao tema e articulada com o texto do aluno. Então, não pode ser uma proposta de intervenção que não tenha relação com o tema e que também não tenha nenhuma relação com todo o desenvolvimento de ideias que o aluno fez no texto dele. Aí a gente tem aqui, né, a questão dos direitos humanos. É muito importante que os alunos façam propostas que respeitem os direitos humanos, que não sejam propostas que acabem por levar a, por exemplo, uma guerra ou a exclusão social, né, dentre outras questões.
E aí a gente tem que é muito importante que o aluno saiba que existem muitas formas dele propor intervenções, né? Proposta de intervenções. Só que é muito importante que ele deixe essa proposta explícita. Então, que na conclusão ele deixe claro que ele vai falar sobre propostas de intervenção, sobre soluções para os problemas que foram discutidos no decorrer do texto. E também não é suficiente apenas contatar a falta de uma ação ou de um projeto. Então, apenas falar que falta investimento em determinada área, em determinada situação, em determinado ponto, isso não é suficiente como uma forma de proposta de intervenção. Inclusive, o aluno precisa evitar uma proposta que seja muito vaga ou muito genérica. Então, o governo precisa melhorar determinada situação. São propostas bastante senso comum, bastante genéricas aqui, né, como é colocado, e às vezes há propostas de intervenção que são incompatíveis com a discussão do aluno. E aí isso é ruim para a nota, né, problemático, porque essa proposta precisa estar relacionada com a discussão trabalhada. E aí vai tirar 200 pontos aquele aluno que elabora muito bem propostas de intervenção de forma detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160 pontos é aquele que elabora propostas de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 120 pontos elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos apresenta proposta de intervenção vaga, precária relacionada apenas ao assunto. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou assunto. Só para falar que, assim, ficou bastante geral nessas competências. Eu vou colocar esse material, tanto os slides que eu preparei, quanto o material que é disponibilizado pelo INEP lá no Google Classroom, para que vocês possam, quando tiverem um tempo, dar uma olhada, porque aqui nessa aula, nesses slides, está tudo bastante resumido. Lá a gente tem mais detalhadamente cada uma dessas competências. E nas próximas aulas eu vou falar sobre a questão da coesão e coerência para a gente entender melhor como funciona esse, como funcionam esses recursos dentro da dentro do texto, né, para vocês aplicarem. E também a questão da proposta de intervenção, que às vezes parece ser algo bastante simples de ser colocado na dissertação, mas que se acaba entrando dentro desses pontos que foram colocados aqui, levam a uma proposta de intervenção que não atinge a nota máxima. Enfim, então tudo isso está no cronograma, a gente vai ter aulas específicas para esses pontos, né, para essas partes, mas aqui o mais importante seria que vocês tivessem uma noção de como que a redação do Enem vai ser avaliada, né, de como ela é pontuada. Mas é isso. Desculpa se a aula ficou bastante maçante dessa vez, por ter muito conteúdo escrito, muitos detalhes, mas a gente vai desenvolvendo esses pontos ao longo das produções textuais, ao longo do semestre, ao longo do ano, né, na verdade, até a prova do Enem. Mas é isso, gente, e a gente se fala, que vocês possam se sentir à vontade para mandar qualquer dúvida, tanto no grupo quanto no privado. E é isso. A gente se vê na próxima aula e na próxima monitoria. Uma boa semana aí para todo mundo.